Presta atenção em mim. Mentira, presta atenção nesse painel de espelhos. Lindão, né? Espelho bronze e tal. Tem uma porta nele. Duvida? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te provar. A gente aqui no Estúdio M4, nessa coisa que... Como é que chama isso, Alice? É a... Essa dimensão do Estúdio M4, a gente aqui nessa dimensão do Estúdio M4, a gente ama uma porta pivotante. E aí eu quero te mostrar a diferença entre portas de giro ou de abrir. Sim, toda porta é de abrir, mas a gente fala porta de abrir para essa porta comum. Pelo menos aqui em Brasília a gente fala assim. E as portas pivotantes. Quando a gente usa painel, a gente prefere 1000 vezes a porta pivotante do que uma porta de correr, por exemplo. A porta de correr precisa necessariamente de um desnível para poder correr, porque não consegue correr se tiver um painel do lado do outro. Então a gente tem que ter esse desnível para poder correr. Nisso, a gente vai expor a porta, porque a gente tem a marcação da porta, que é aquele painel que está correndo por trás de outro. Então a gente não consegue disfarçar tão bem assim a porta. Já uma porta de abrir comum, ela precisa ter o batente, no geral ela vai ter também o alisar, e ela vai ter essa diferença de nível, em que de um lado, que é o lado em que a porta abre para cima de você, ela está alinhada com a parede. E do outro lado ela está desalinhada com a parede. E aí, no geral, você não quer uma porta abrindo para dentro do ambiente, uma sala. Você não quer a porta abrindo nesse sentido. A gente já abre a porta para dentro de um banheiro, por exemplo. E aí, com isso, a gente não consegue que a porta esteja alinhada com a parede, como a gente gostaria no caso do nosso painel de espelhos. E aí, a melhor solução que a gente tem é a porta pivotante. Só rapidinho aqui, a Alice esqueceu de mutar o computador, o negócio dela, que a gente tá ouvindo ela digitando. É sério? Vamos trabalhar uma coisa de desligar aqui, Anjo? Obrigada. Só porque eu tô vestida com a mesma roupa de 3 vídeos atrás, você não precisa ficar também esculhambando. Assim, gente, só uma coisa aqui pra você que falou assim, gente, a Emira tava fazendo um dia desse com esse... É que eu tô trabalhando uma coisa de umas 3, 4 blusas aqui em casa mesmo. Gente, entendeu? Maquiagem só no dia que eu vou gravar. Blusa, a gente tem umas 3 ou 4 ali que eu tô... A coisa do conforto. Tudo bem também, né? Agora vamos lá pro nosso painel de espelhos, porque esse painel é lindo demais, morro de orgulho, e aí eu quero explicar direitinho. Esse painel faz parte da parede de um banheiro, e já tem vídeo aqui no canal falando, é o vídeo da sala técnica, que eu mostro tudo, tem uma que mostra todo esse banheiro sendo construído, tá? Então vamos colocar aqui no card pra você. Falei, vamos agora, porque é a Alice que coloca. Toda vez que eu falo, coloquei aqui no card, é mentira, quem colocou foi a Alice. Ah, que beleza. Então, a partir de agora, eu vou falar, vamos colocar, Alice, porque pelo menos é uma coisa de que estamos juntos. Então, aí você pode ver tudo... Transparência que chama, transparência com o público-alvo. Transparência, que é aquela coisa da honestidade. Que o meu trabalho é gravar, o da Alice é todo o resto. Então é o seguinte, a gente tem um banheiro, eu expliquei direitinho no outro vídeo por que a gente precisava dessa janela alta. Os clientes, primeira coisa que eles me pediram no briefing era que eles queriam entrada de luz natural no banheiro, que é um banheiro clausurado, fica no meio lá da casa, que só tinha ventilação para o shaft, então banheiro escuro a vida inteira. Então eles queriam entrada de iluminação natural. E aí a gente criou esse painel em que embaixo é espelho e em cima é vidro refleta. O que é o vidro refleta? É esse vidro que tem essa película bronze e a gente consegue ver do outro lado, a gente consegue, a iluminação vai atravessar, mas a gente tem bastante cor do espelho, como é que é? Reflexo, por isso que ela refleta. Entendeu? E a gente não quer que a porta se exponha ali como, olha, tem uma porta aqui. A gente quer uma coisa bem mais discreta pra gente ter esse efeito da pessoinha que tá ali, oh meu Deus, abri, tem um banheiro aqui. E aliás, um banheiro bem lindinho, por sinal. Muito bem, então o que a gente tem que fazer? A gente fez um casamento das peças de vidro com o tamanho da porta. Porque se a gente faz um painel de vidro completo e de repente faz o corte da porta, que tem que acontecer porque a porta tem que abrir, vai também chamar atenção para a nossa porta. Isso a gente não quer. Então, para que a gente disfarce
esse vinco que a gente vai ter que ter com a abertura da porta, a gente criou outros vincos no próprio espelho para a gente poder disfarçar isso e parecer que a ideia era que o painel tivesse esses cortes nos espelhos e para cima no vidro. Ficou claro? Muito bem. Aí agora a gente vai entender como é que é uma porta pivotante. Por que a porta pivotante é tão legal? A gente não usa dobradiça, ela não está fixada na parede. A porta pivotante é uma peça que está fixada num pivô, em cima e embaixo. Olha aí, Mirinha mostrando para você. E aí o que acontece? A porta gira em volta desse pivô e aí a gente consegue que a porta abra no sentido da entrada no ambiente, ou seja, ela vai entrar para dentro do banheiro, mas pelo lado de fora a gente tem o alinhamento da porta com a parede. Não tem o desnível que a gente precisa necessariamente ter em portas de giro, portas de abrir. Então, como a porta é de um banheiro interno do apartamento, a gente precisava de 60 centímetros de vão para a galera passar. Logo, 70 centímetros de vão. Ou 71, na verdade, porque acabou ficando 71 o vão, veja aí no nosso projeto executivo, tá? Então não se esqueça disso, o vão precisa ser sempre maior do que aquele que você pretende que seja a circulação. Segundo ponto, o pivô não pode ser um pivô qualquer de qualquer porta de correr. Presta atenção que isso aqui é muito importante, você que já estava querendo ir embora, porque já tinha entendido mais ou menos como que funcionava. Olha aqui, se você não souber esse pedaço, não vai funcionar a sua porta. O pivô não pode ser um pivô comum. Ele precisa ser um pivô com mola. Ele precisa ser um pivô que fecha a porta sempre que a gente abre, na hora que a gente estiver com ela no meio do caminho, ela vai sempre fechar. Por quê? Porque você reparou que na frente o painel é de espelho, não tem um puxador para puxar a porta? Vai ficar fazendo como? Fecha a porta assim, ó. Não tem como, amor. Então o pivô tem que empurrar a porta para ela ficar permanentemente fechada. E a gente só vai abrir a porta empurrando no painel de espelho. E não pode ter puxador, senão estraga todo o rolê. Estraga a brincadeira, tá? Então essa parte do pivô é muito importante. Segundo ponto, terceiro já, não sei mais. Outro ponto. O que você precisa entender? A gente faz essa estrutura, no geral, em marcenaria. A gente sempre começa o vídeo com logo, depois termina sem logo. O pessoal aqui nos comentários já até me ensinou como é que faz para não desligar o computador. Eu dei um print, não sei exatamente ainda como é que faz. Volta. Outra coisa muito importante é que a gente faz essa porta em MDF. Você pode encontrar outros materiais, mas no geral a gente faz essa porta sempre em MDF. Quem executa isso é a nossa marcenaria parceira. Vou botar aqui, ó, Lighthouse. Aquele merchanzinho para Lighthouse que eles merecem sempre. Então, quem faz olha, as últimas, sei lá, 4 portas dessa que a gente inventou, foi a Lighthouse que executou, e eles sempre executam em MDF. Como que a gente faz? A estrutura da porta é em MDF e o vidro que vem na frente é colado nessa estrutura de MDF. Eles não colam vidro, são marceneiros, não são vidraceiros. Então, eles vêm, fazem a instalação da porta, fica ali a porta branquinha e depois vem a vidraçaria, que foi exatamente isso que aconteceu nessa obra, e faz toda a colagem dos espelhos. E aí tudo fica lindo, funciona perfeitamente, certo? Outro ponto muito importante. Esse MDF, essa espessura, esse desenho da porta, ele precisa ter um dente em que a porta vai bater e vai segurar. Isso porque a porta pivotante, o pivô ele gira para qualquer lado. Então, se você não tiver isso, a porta vai passar. E além disso, a porta pivotante, ela cria uma frestinha ali que você pode... Eu nunca sei se é fresta ou frestra. Frestinha. A porta pivotante cria uma frestinha. E aí, o que pode acontecer se a gente está falando que lá dentro é um banheiro? A pessoa pode ficar ali meio desconfortável. E aí, quando a gente tem esse dente que vai segurar a porta, que eu estou mostrando para você aí lindamente, para você entender certinho, a gente não tem esse problema. O dente segura a porta e ele evita a fresta, ok? Que eu falei bem explicadinho a fresta. Já expliquei que pelo lado de fora não pode ter puxador, fechadura, nada, porque senão acaba com a ideia do painel. Mas por dentro você precisa ter um puxador, porque você vai puxar a porta para poder sair do banheiro, senão você vai ficar preso lá para sempre. A gente não quer isso, né? A gente quer que a pessoa possa sair do banheiro. Então, você tem que ter um puxador para poder puxar a porta. Mas a gente não pode ter uma fechadura,
Porque a fechadura necessariamente atravessa a porta dos dois lados. Você tem que ter chave dos dois lados. Então, e a gente não quer, porque senão acaba com o painel do outro lado. Então, a gente vai colocar um trinco pelo lado de dentro. Então, a melhor solução para esses painéis ou portas pivotantes em banheiro e tal, que a gente não quer que do lado de fora a gente tem um puxador e tudo mais, é uma fechadura e coisas muito extravagantes, é que do lado de dentro a gente tem um trinco simples. Não tem problema nenhum, funciona super bem, às vezes a solução simples é a melhor solução. E com essa de que a solução simples, às vezes, é a melhor solução e não prejudica em nada a sofisticação do seu projeto, dos acabamentos do seu espaço, a gente termina o vídeo de hoje. Gostou? Você já conhecia? Você já tinha entendido? Você entendeu agora por que da minha paixão com portas pivotantes? É a segunda vez que eu faço um banheiro que tem uma porta escondida atrás de um espelho. Ah, que gracinha! Acabei de lembrar que é a terceira. Então é isso, ó, é por isso que eu adoro essa solução. E você pode fazer aí na sua casa, que agora você já aprendeu tudo. Você pode mostrar também pro seu arquiteto e falar assim, olha, detalha desse jeitinho que a Caimira ensinou, porque eu tenho certeza que vai funcionar. Então eu, se fosse você agora, se eu estivesse nesse momento assistindo um vídeo como esse, que ensinou você uma coisa que você não sabia, eu dava um like. Não é não? Gente, gostou do conteúdo? Dá aquele likezinho. É de graça e me ajuda um monte. Olha que beleza, que troca super eficiente. E aí você aproveita e já se inscreve no canal que eu tô te esperando aqui toda quarta e sexta. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Pode ver tudo... Transparência que chama, transparência com o público-alvo. Transparência, que é aquela coisa da honestidade. Que o meu trabalho é gravar, o da Alice é todo o resto. Meu amor, eu que trago conteúdo para esse canal, entendeu? Gente, foco. Então é o seguinte, a gente precisa... Consideração, o conteúdo sem forma, não é nada também. Cala a boca. Vocês manda hashtag Alice, cala a boca, deixa a Bira gravar. Vamos lá.